Nós falamos sobre a produção da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Na última sexta-feira, a Anvisa aprovou o registro do insumo da Fiocruz. E assim o país terá um imunizante contra o coronavírus 100% nacional. A expectativa é que o primeiro lote dessa vacina seja entregue em fevereiro. Sobre esse assunto, vamos conversar com Maurício Zuma. Ele é diretor de Biomanguinhos da Fiocruz. Bom dia, Maurício. Bem-vindo à CNN. Bom dia, mas é Marcelo Tsuka, desculpa. Opa, Marcelo Tsuka. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Nonato? Tudo bom, Stephanie? Prazer estar com vocês. Tudo bem. Marcelo, a nossa pauta contigo, é claro que eu abri aqui falando da Biomanguinhos, né, que vai aparecer aí com o IFA 100% nacional. O que deve, de algum modo, né, Marcelo, vou aproveitar que você está aqui, daqui a pouco a gente parte para a imunização infantil, mas garantir aí essa nossa independência no que diz respeito à produção de vacinas, né? É extremamente importante que a gente possa realmente produzir a vacina aqui no Brasil. E a gente tem uma tradição importante da Biomanguinhos em relação a isso e que a gente caminhe nesse sentido. É muito útil, inclusive, para a gente. Sem dúvida. E partindo para a questão da vacinação infantil, a imunização infantil, parece que agora também a situação começa a ter um andar mais próximo daquilo que a gente desejava. E eu até comentava essa semana na CNN Rádio, o doutor Marcelo, a respeito de como as coisas aqui precisam pegar no tranco, né? Porque a vacinação de adultos foi mais ou menos isso. E de crianças agora parece que vai encaixando também nesse sentido. A gente tem uma polêmica e depois ela deslancha, né? Na verdade, a gente sempre comenta que o planejamento é tudo, né? Tudo, em todos os sentidos. Eu gosto de falar para os meus alunos, né? Quando é que eu começo a programar a alta do paciente? É no momento que eu interno o paciente. E nós sabíamos que deveríamos caminhar para ter a vacina para as crianças, até por conta da doença também ser grave nas crianças. Não tanto quanto nos adultos, mas com certeza também grave. E a gente deveria caminhar para isso, ou seja, o planejamento já poderia ter vindo há muito tempo, como outros países já começaram a fazer antes da gente. Sem dúvida. O Dr. Marcelo Tsuka é pediatra e membro do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Infectologia. Stephanie. Doutor Marcelo, obrigada por nos atender na manhã deste domingo. A minha dúvida é o seguinte, tem muitos amigos que são pais, né, estão preocupados agora com o retorno às aulas. Havia uma expectativa de que essa vacinação já pudesse estar bem adiantada antes do início, né, da convivência dessas crianças. É claro que seria muito melhor se a gente já tivesse começado esse movimento, mas dá tempo da gente garantir, conhecendo a estrutura, né, a capilaridade da entrega dessas vacinas, pelo menos uma boa parcela dessas crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade vacinadas antes do início do período letivo? Olha, muitos estados têm a estrutura para fazer rapidamente a vacinação das crianças, isso não há dúvida. Em alguns locais, com certeza, há uma dificuldade muito maior, né? Até você atingir toda a população. Mas eu acho que o grande problema não é essa estrutura, mas é ter a vacina. Nós precisamos ter a vacina aqui para a gente poder vacinar todo mundo. E até onde a gente sabe, pelo que a gente ouviu, são 20 milhões de doses da vacina que chegarão, e isso é insuficiente para a vacinação de todas as crianças. Agora, doutor Marcelo, diante desse cenário que o senhor está descrevendo aqui, que isso pode ser insuficiente para a vacinação de todo mundo, tendo apenas uma dose, por exemplo, para a criançada, já é suficiente para que, por exemplo, a gente não tenha o risco de que elas possam transmitir o vírus, seja para professor, seja para o funcionário de escola ou para quem está no entorno delas nesse retorno às aulas que a Stephanie citou ou não? Não, não é. E até para deixar muito claro, a gente entender com a Ômicron o que acontece, né? As pessoas vacinadas que têm a Ômicron, e a Ômicron já é a principal no Brasil, né? A principal variante, quem é vacinado e pega a Ômicron tem uma chance de 1 para 3 de transmitir, ou seja, que nem no começo da pandemia um indivíduo transmitir para 3. Quem não é vacinado deve girar algo em torno de 1 para 12 ou 1 para 15. Ou seja, a vacinação ajuda muito a não ter a transmissão,
mas ela não impede totalmente. Então, a gente sabe que mesmo com a vacinação, nós ainda teremos adultos e crianças transmitindo. E se a gente consegue fazer o esquema vacinal completo, a chance disso acontecer reduz também. Então, uma dose só não será o suficiente e mesmo que tenha as 2 doses, não será o suficiente para impedir totalmente a transmissão, mas com certeza reduzirá bastante. Importante que a gente corra, né, nessa vacinação, doutor Marcelo. E no começo da pandemia, muito se falava que as crianças não apresentavam os quadros mais graves, que o papel delas era muito mais de ser um vetor do vírus, né, de levar e acabar contaminando outras pessoas. Agora, eu queria saber se isso se mantém, se essa realidade ainda se mantém, qual a importância da gente vacinar as nossas crianças? A gente sempre comentou que a doença na criança é muito menos grave que no adulto. Basta ver os números no Brasil, nós temos 620 mil óbitos, né? E nas crianças abaixo de 19 anos, ou seja, incluindo criança e adolescente, foram mais de 2.600 óbitos. É muito menos em relação ao idoso, em relação ao adulto, principalmente com comorbidade. Mas isso não é desprezível, né? Se nós formos ver números, essas 2.600, mais de 2.600 crianças e adolescentes que faleceram, é muito mais do que as crianças que morreram por meningite, que morreram por coqueluche, que morreram por uma série de outras doenças que a gente vê. É a segunda principal causa de morte, só perde para acidente de trânsito, que também é um absurdo, né? Mas por menos grave que seja, e a gente entende que a priorização dos adultos, dos idosos era fundamental naquele primeiro momento, nós temos que caminhar a vacinação para as crianças, porque elas também estão sujeitas a quadros graves e foram mais de 30 mil crianças internadas, inclusive em UTI. Ô, doutor Marcelo, e uma preocupação dos pais também diz respeito à própria condição do seu filho, né? Que muito se falou aí na possibilidade de efeitos adversos em cima da vacina. Por outro lado, se a criança já tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença que ela já faz algum tipo de tratamento, em algum momento essa vacina pode ser contraindicada ou é exatamente ao contrário, é para essa criançada que tem que ser vacinada primeiro? Qual é o recado que a gente pode trazer aqui para esses pais que se preocupam com isso? Pergunta excelente. Até para a gente entender, a vacina não provoca a doença. Em hipótese alguma, a vacina provoca a doença. Então, esses indivíduos, aqui inclui adultos, crianças, todos que têm comorbidades, têm uma indicação, inclusive, maior para tomar a vacina. Tá? Os eventos adversos, aqui replicando dados dos Estados Unidos, foram mais de 7 milhões de doses em pacientes pediátricos, mostrou uma segurança, pacientes pediátricos, que eu digo é de 5 a 11 anos, né, que é a idade que a gente está discutindo agora, mostrou uma segurança muito grande da vacina, com pouquíssimos eventos adversos. Os principais são aqueles tradicionais, um pouco de dor no local da aplicação, coisas nesse sentido. Então, é uma vacina extremamente segura para ser feita nessa população. E pensando que crianças, principalmente aqui no país, já existe uma cultura de vacinação, né? A criança já sai da maternidade já com a indicação de muitas vacinas para serem tomadas. Já tem algum indício também da entrada da vacina contra a Covid-19 no calendário fixo para esse público? A proposta é que sim, a proposta é que essa vacina ela faça parte do Programa Nacional de Imunizações, né? A gente tem que entender que não importa quantas crianças, se as crianças são menos acometidas ou não que os idosos, elas são acometidas, né? E é importante que a gente garanta a defesa, né, imunológica dessas crianças, não só a cada criança individualmente, mas toda a sociedade. Então, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, o retorno às aulas, as crianças podem transmitir entre elas. E o nosso objetivo é que a gente possa proteger todas essas crianças. E, para isso, a vacinação ela tem que ser do Programa Nacional de Imunização e obrigatória. Ela precisa ser obrigatória para a proteção de toda essa população.
até por esse momento de Ômicron também, né, doutor Marcelo, que parece ser uma cepa mais transmissível, parece chegar mais rápido. A gente tem acompanhado aí as avaliações e os acompanhamentos da reportagem da CNN em hospitais. A boa parte do público agora tem testado positivo, principalmente depois das reuniões que ocorreram nas festas de final de ano e, consequentemente, as crianças vão estar incluídas também nesse cenário de Ômicron, né? Sim, aqui replicando de novo o cenário nos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram um aumento de mais de 4 vezes no número de crianças infectadas, o que demonstra o quanto é importante essa doença também em crianças. Os últimos dados aqui do estado de São Paulo, é verdade que nós reduzimos drasticamente o número de leitos para pacientes Covid, né? Só que nas últimas 2 semanas, por exemplo, a taxa de ocupação que era de 35%, hoje já está em 104% desses leitos. Isso significa que, por menos grave que a Ômicron seja, como ela é muito mais transmissível e nós temos muito mais gente doente, nós vamos ter mais leitos ocupados. Talvez não tanto quanto a epidemia que a gente teve no ano passado, mas ainda assim um aumento significativo. E é um cuidado que a gente tem que ter para os adultos e para as crianças. Nós temos observado muitas crianças sendo internadas também. Doutor Marcelo, só antes da gente encerrar, a gente vem também num momento falando de flurona, né? Que é a co-infecção pela gripe e pelo coronavírus. Já há algum estudo sobre a incidência disso em crianças e a gravidade dessa co-infecção também nesse público infantil? É tradicional que isso aconteça, tá? O ano passado, nós não tínhamos tantos casos de influenza, mas nós tínhamos diversos vírus que são graves em criança, como o vírus respiratório, o adenovírus e tantos outros, e a gente cansou de ver a associação de coronavírus com esses vírus, né? Como são vírus respiratórios, eles circulam mais ou menos na mesma época, é óbvio que nós teremos mais de um vírus contaminando, eventualmente, uma mesma pessoa. Então, era de se esperar que a gente tivesse isso pela influenza. Nós temos tido casos, sim. Não obrigatoriamente isso significa uma maior gravidade, mas existe a chance, sim, de ser um quadro mais grave. Então, é totalmente esperado que a gente tenha a associação desses vírus contaminando o mesmo indivíduo. Marcelo Otsuka, médico e membro do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Infectologia. Marcelo Otsuka, muito obrigado pela conversa aqui com o ouvinte da CNN. Bom dia para você, doutor Marcelo. Bom dia para todos nós. Até logo.